Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, um Vai de Boa podcast, Conversa Política, né, Renato Kleis? E aí, Marcelo, como é que estão as coisas? Tudo Tudo bem? beleza? Vamos falar hoje sobre o Gurupi, né? A proposta do Conversa Política é estar debatendo essas eleições de 2024, não só na capital, né? Não, com certeza. Em todas as cidades aí, quem quiser participar, o Vai de Boa podcast, Conversa Política está aberto aí para a gente ver as propostas dos candidatos. E aproveita e pede o eleitor para ativar o sininho lá. Com certeza. Ó, você que está nos acompanhando aí, não esquece de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para receber quando tiver um vídeo novo. E também aí seguir nossas redes sociais no Instagram, TikTok, também Spotify. Enfim, a gente está aí nas redes sociais. É isso aí. Muito bem. Dentro dessa proposta, então, nosso convidado de hoje é o pré-candidato pelo PSDB na cidade de Gurupi, Cristiano Pisoni. Seja bem-vindo, Cristiano. Bem-vindo, obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Renato. Obrigado por me receber. Sempre um prazer aparecer por aqui. Espero que seja a primeira de muitas conversas que a gente tenha. Tomara. Daqui até a eleição nós vamos conversar muito, né? O eleitor tem muitas dúvidas ainda, Cristiano? O eleitor é cheio de dúvidas, né? Principalmente no cenário de Gurupi, onde raramente aparece um terceiro candidato. Então, quando o terceiro candidato aparece, o pessoal fica assim, mas vai mesmo? Quero tranquilizar o nosso eleitor. O eleitor grupense esse ano vai ter uma oportunidade de poder avaliar mais nomes. Normalmente são 2 nomes só e o cara vota sempre no que ele é menos ruim e ele acaba escolhendo isso aí. Agora não. Agora nós temos 3 nomes. São 3 nomes bons. O eleitor vai poder analisar, vai poder comparar currículo, comparar ações, comparar o que ele quer de bom para a cidade e o que o candidato pode desenvolver para a cidade. Eu acho que isso aí é a principal parte. Beleza. E a gente sempre faz uma pergunta, né, Renato, no começo, né? Quem é Cristiano Pisoni? Exatamente. A gente gosta de conhecer primeiro a pessoa, né? Quem é Cristiano Pisoni? Cristiano Pisoni é um gaúcho, radicado no Tocantins desde 1984, 40 anos na nossa cidade. Viemos de Palmeiras das Missões, né? Meu pai trouxe a família Tiracola aí. Sou administrador de empresas formado, pós-graduação em gestão, empresário em algumas empresas em Gurupi, produtor rural, pecuarista, agricultor. E agora colocando, né, um pezinho na política. Casado há 27 anos com a Juliana, 2 filhos, né? O Vitor Hugo está aqui com a gente hoje, a Emanuele. Então, uma história de vida aí para poder oferecer ao cidadão grupiense uma opção. Muito bem, né, Renato? Eu só queria entrar num detalhe, já que ele é gaúcho. Aqui vai para perguntar. Não, porque eu achava... São tantas perguntas, né? São muitas. Eu pensava que o Cristiano era de Gurupi, natural de Gurupi, né? Eu achava que o pai dele, assim, né? Mas que bom. Eu queria perguntar para você sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul, né? Eu vi que você mobilizou as pessoas lá e como é que está sendo lidar com essa situação, né? O CTG tanto de Palmas como de Gurupi, nosso Centro de Tradições Gaúchas, se solidarizou junto com os tocantinenses e recebeu donativos. Lá de Gurupi já mandamos 5 carretas, né, de mantimentos, diversos, roupa, colchão, comida, água. Então, nós temos muito a agradecer ao povo tocantinense que ajudou o povo gaúcho, está numa tragédia sem fim. Temos parentes lá ainda na região, estão sentindo muito. Não tenho parentes afetados por alagamento, mas pessoas de famílias próximas que perderam tudo. Tem uns primos do meu pai que moram em Roca Salles, o ano passado perderam tudo. Então a gente ajudou a reconstruir. Esse ano perderam tudo de novo. Assim, uma tragédia sem tamanho. Então é uma coisa que desola muito de enxergar. Mas o povo gaúcho tem um brio, tem uma luta, é um povo guerreiro, desbravador. Então eu acho que se essa tragédia fosse para alguém se reconstruir, é lá no sul que vão se reconstruir. Muito bem. Cristiano, eu queria começar perguntando o seguinte, né? A história da sua família é muito ligada à política, né? Seu pai sempre foi ligado à política. E por que isso agora, de repente, você resolveu aí dar o primeiro passo como pré-candidato a prefeito de Gurupi? Bom, meu pai sempre foi do partido do PDT. Ele era muito amigo do Brizola, né? Brizolista daqueles de carteirinha, né? O Brizola já teve em casa, o pai já teve com o Brizola. Os grandes eventos do PDT, o pai estava presente sempre com o Brizola. Quando o Brizola chegou a falecer, o pai foi até o enterro. O pai sempre foi muito ligado ao Brizola, uma figura muito enigmática. O Brizola foi um dos poucos governadores que governaram 2 estados. E não foi 2 estados pequenos, né? Foi Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Nós estamos falando de estados marcantes da nação
Então, o estilo de sempre investir muito em educação, né? O Brizola foi conhecido sempre por CIEPs, né? As escolas de tempo integral, as creches. O Brizola que instituiu muita coisa disso aí, porque acreditava muito na educação, na formação da pessoa. O gaúcho, de um modo geral, ele é muito ligado à política, né? Muito ligado à política. Ele acompanha de verdade. Lá atrás teve Getúlio Vargas, então assim, o pessoal muito que sempre brigou muito, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, aí tivemos governadores de Minas e do Rio Grande do Sul, dos outros estados, né? Quase não tivemos. Então assim, o pai sempre foi do PDT, né? Eu também sempre tive no PDT e agora mudei de lado para o PSDB porque no PDT no Tocantins não achei espaço para abrir uma candidatura em Gurupi. E quando você me pergunta, né? Entrou na política, foi por ver a situação da política como está que me ensejou aquela vontade de entrar no processo político. Eu acho que a gestão política ela precisa mudar, ela precisa melhorar. Nós precisamos de pessoas boas que entendam de administração, que entendam de gestão, para você poder fazer uma administração que entregue resultado para a população. Eu acho que está na hora da gente sair um pouquinho do amadorismo das administrações e entrar um pouco mais em administrações que gerem resultados, que a população comece a sentir. Nós tivemos isso lá com o Wagner em Araguaína, que veio com o Dimas e agora o Wagner. A população aprovou o modelo de gestão. Nós estamos vendo isso agora com o Celcinho lá em Paraíso. Experimentamos isso com a Márcia e a Cíntia aqui. E estamos experimentando lá em Porto. Então, o Gurupi é a única cidade que não mudou, né, um pouco desse viés político para o lado empresarial. E eu acredito muito que Gurupi precisa acreditar num modelo diferente. Gurupi é uma cidade maravilhosa. De se morar, eu acho que é a melhor cidade do Tocantins, sem dúvida, pelas que eu conheço. Agora, administrativamente, a gente ainda peca muito. Nós podemos dar um passo além, melhorar a nossa cidade e ela ser uma cidade muito melhor para se morar. Tá, eu queria perguntar para você, porque você é empresário hoje e também do agro, né, do ramo do agro, né? Teoricamente, você é uma pessoa rica na região. Por que trazer a política, né, para você? Por que entrar na política, para ser mais claro? A política, a questão de você ajudar, contribuir, enriquecer o processo, né? Nós temos sempre lá em Gurupi os mesmos grupos políticos que se revezam entre candidaturas, né? Então, um ganha, junta na administração do outro, chega perto da eleição, se afastam, concorrem e ninguém fora desse cenário tem coragem de entrar. Eu botei um pé lá dentro, já botei os dois e agora o peito aberto vai para frente. Não volta atrás mais. Por quê? Porque a necessidade da população de ter um nome diferente. De você ter alguém que pense fora da caixa. Os mesmos, sempre pensando as mesmas coisas, vão ter os mesmos resultados. Está na hora de Gurupi mudar um pouquinho. E aí nós sempre ensejamos lá um candidato do setor empresarial, alguém que administre. Afinal de contas, Gurupi nunca teve? O último, para você ter ideia, eu digo eleito não. Para você ter ideia, nós tivemos o Emerson Fonseca lá atrás, com o João Cruz. Depois o Jaime tentou, o Lúcio tentou e depois nós sumimos com os empresários. Nomes bons que a população na época não aprovou. Mas agora nós temos um cenário diferente. A população quer mudança. A população quer uma coisa diferente. Ela está sentindo que o município precisa entregar. Quando o município não entrega, tá aquela falha. Você precisa ter um gestor na cidade. Um administrador que entregue resultado. Nós não estamos entregando hoje em Gurupi, nós precisamos entregar. Então eu acho que uma gestão diferente, com um processo diferente, com um modo de gerir diferente, né? Um médico cuida de doente, cuida da saúde. Um administrador sabe administrar. Então nós temos, o funcionário o eleitor vai olhar esses currículos e vai pensar, como é que eu vou fazer isso? Então é uma história muito peculiar agora, que eu tenho contado sempre. Fui num restaurante de um conhecido meu, ele, tu vai entrar na política mesmo? Eu falei assim, eu vou entrar, eu sou seu pré-candidato a prefeito aqui e tal. Não, já tem quem votar. É mesmo. Então vamos comparar aqui. Se você fosse contratar um gerente para o seu restaurante, tem fulano, Beltrano e eu. Quem você contrataria? Ah, lógico que eu contrato você. Falei, para o seu restaurante você me quer. Para a cidade que tem o maior orçamento da região sul, você não quer. Que é uma grande empresa. Uma grande empresa, 3 mil funcionários, né? Pastas, deve ter uns 50, 60 CNPJs hoje na prefeitura. Então você tem que ter uma capacidade de gerenciar, de administrar processos. Então eu acho que um administrador faria isso muito melhor pela cidade. Está na hora de Gurupi mudar, está na hora de Gurupi enxergar um cenário diferente. Agora, Cristiano, você como empresário,
você tem um olhar diferenciado para o que fazer para melhorar a cidade? Isso, tipo assim, pelo que você já trabalhou como os méritos que você tem como empresário, na agropecuária e tal, o que isso assim que pode ajudar na administração de Gurupi, caso você seja eleito? Renato, eu acredito que muita experiência, né, de você trabalhar com processos, trabalhar com gente, trabalhar com clientes, né, fornecedores. Um administrador, ele mexe com toda uma cadeia. Compra, vende, concorre, né, agrada, recebe críticas que têm que serem sanadas, porque senão o cliente não volta. A administração pública é a mesma coisa, com a diferença que você não tem concorrente. O dinheiro seu vem através de convênios, aí você tem que ter uma equipe que saiba buscar recursos, uma equipe que saiba pegar esses recursos e fazer aplicá-los da melhor maneira possível. E você tem um orçamento que você sabe que vai cair na conta. Aí você tem que saber aplicar, saber gastar o dinheiro. Nós temos que passar por todo um processo para sobrar um dinheiro no caixa para poder gastar. Nós temos que pagar fornecedor, você tem que pagar funcionário, pagar imposto, né? Depois o que sobrar você aproveita. Na gestão pública, você tem um dinheiro e você tem que entregar resultado. Qual o resultado você precisa? Você precisa entregar saúde, você precisa entregar educação, né? A pessoa precisa entender que o poder público está ali favorecendo ele. Quando isso não acontece, nós estamos igual nós estamos hoje. Precisando renovar a política, renovar os administradores. Eu acho que isso aí vai ser um marco para Gurupi de um tamanho que você vai olhar para Gurupi daqui a 4, 5 anos e falar assim, porra, por que nós fizemos isso primeiro? Por que nós não colocamos um administrador primeiro nessa cidade? Cristiano, mas você vai precisar do apoio da Câmara Municipal. Como é que está esse grupo político com você nessa pré-candidatura sua? Nós não temos ninguém na Câmara no nosso grupo político, hoje, atualmente. O que acontece? Como a gente está com a base de renovação, né, nós saímos tardiamente no processo, então todo mundo já tinha um lado e todo mundo olhou no começo para a nossa candidatura e falou assim, aquele ali vai fazer igual aos outros, aquele ali vai parar pela metade. Agora a conversa já está diferente. O pessoal já olha para a gente e fala assim, rapaz, esse cara vai dar trabalho. Ele está encostando, ele está andando, a conversa é diferente. O eleitor, o público gurupiense está entendendo a mensagem. Isso aí está fazendo diferença. Quando você chega conversa na rua, encontra uma senhorzinha, eu te vi no meu Facebook. Falei, é mesmo? Gostei do que você falou. A senhora gostou? Foi interessante? Não, você está falando diferente. Eu acho que nós precisamos mudar mesmo. A nossa mensagem está chegando na população. Porque a gente entende de Gurupi, nós somos gurupienses. Tanto que você acha que eu nasci lá. Por quê? Erradicado em Gurupi, né? Participei dos esportes, estudei em Gurupi, pulei carnaval em Gurupi, sou empresário em Gurupi. Então, assim, tudo em Gurupi está enraizado em mim. Constitui família, meus filhos nasceram em Gurupi. Então está na hora de nós colocarmos alguém que viveu Gurupi, que realmente sabe o que é Gurupi de verdade. Uma coisa interessante, você falou da questão do esporte, né? Você é muito ligado ao esporte lá em Gurupi. Muito. Né? Conta um pouquinho da sua trajetória lá. Bom, eu vou te contar uma coisa que é marcante para mim, que vocês... Meu pai foi na inauguração do Beira-Rio em 69. Na reinauguração do Beira-Rio, aí comprei as passagens, comprei e avisei ele. Falou, nós vamos para a reinauguração. Não, minha agenda não sei o quê, foi comércio para cá, para lá. Falei assim, tá marcada a viagem. Já comprei as passagens, já tá tudo comprado. Eu levei pai, filho e neto para a reinauguração do Beira-Rio. Coisa linda de se ver. Meu pai, quando chegou, o olho brilhava assim. Aí ele foi andando, encostou, falou assim, eu assisti o jogo aqui. Eu vim do interior, rodei 400 e poucos quilômetros. Quando nós chegamos aqui, devia ter uns 80 mil pessoas, não tinha espaço para mais nada. Assisti o jogo agachado, ele agachou. Assistiu o jogo inteiro, assim. Então, assim, você vê, o esporte ensina a gente demais. É uma lição de vida. Para a família, para desenvolvimento pessoal. Eu sou muito do que eu sou hoje por causa do esporte. Aprendi a ganhar no esporte, a desenvolver no esporte. Isso me trouxe lições de vida que você carrega. Então, eu acho que o esporte é uma base essencial na educação das crianças. A gente não pode negligenciar o esporte na educação. Porque quando você junta esporte, educação e inclusão social, você tira muita gente da rua. Essas pessoas que se perdem, que às vezes vão para o outro lado, no esporte você traz todas elas de volta. Que o cara que pratica esporte, ele tem aquele desejo de estar na comunidade.
insere o indivíduo na comunidade de novo. Eu costumo dizer que o futebol, a pelada, aquela pelada de final de semana, ela reúne desde o advogado, do juiz, do pedreiro. E lá é todo mundo igual. Lá ninguém é melhor que ninguém. Lá é todo mundo igual. Todo mundo merece ser xingado. Lá não Justo. escapa, não. Justamente. E Cristiano, e em relação ao esporte, o que você pretende fazer lá, tirando só o futebol? Porque a gente sempre fala futebol, não, porque eu queria só saber, né, se ele jogou futebol. Ainda jogo ainda. Ainda joga? Ainda? Agora eu participo. Ganhou algum Interblocos? 3. 3 Interblocos. Não, o campeonato Society em Gurupi eu levantei todos. Nova Fronteira, 24 horas, o das bicicletas, Interblocos, levantei todos. Eu participei de todos, agora ganhar mesmo, acho que nenhum. sempre fui muito competitivo. Zagueiro. Eita. Raiz, aquele raiz mesmo. Eita, aquele lá que chegou a... ou chuta a bola pro mato ou dá o rapa. Ó, vamos começar por base. O esporte em Gurupi, o futebol, por exemplo. Nós só temos uma quadra oficial de futebol de salão. E ela está abandonada. Que é o ginásio? Não, o ginásio não dá dimensões, porque quando fizeram o ginásio, ele não enquadrou nas dimensões, ele fica abaixo. Quando aumentaram a quadra dele, não conseguiram botar as dimensões, porque não deu enquadramento. Então ele não é oficial? Não é oficial. É o ginásio poliesportivo da Unig lá na avenida dele, lá em cima, lá. Na Vila Verde, lá antigamente Vila Verde. Está lá abandonado. Nós temos que resgatar isso aí. Nós não temos um ginásio municipal, por exemplo. Nós podemos fazer uma parceria com a Unig, revitalizar aquilo ali e fazer. E aí você vai poder trazer jogos de futebol de salão. Hoje, o time de futebol de salão de Gurupi joga em Formoso. Uma cidade do tamanho de Gurupi, do porte de Gurupi, não tem uma quadra oficial de futebol de salão. O time tem que jogar fora da cidade. E quando joga dentro da cidade, em Gurupi no ginásio, joga uma quadra fora das dimensões oficiais. Se for para manter jogo oficial... Que dá o quê? Uns 90 quilômetros? De Gurupi a Formoso? É mais ou menos isso aí. É uma viagem. 70. Mas o problema é por causa do tamanho da quadra? A do Sesc não é oficial? A do Sesc é campo. É um campo sintético. Não, mas tem um ginásio lá. Não, aquele lá não dá. Aquele lá é uma quadra. Não. Metade dos colégios de Gurupi tem quadra poliesportiva, que é aquelas quadras antigamente só que menores. Tem a dimensão. Não é dimensão oficial. Mas aquilo ali, essas quadras poliesportivas, é a iniciação da criança. Aí quando você tem um cara fora da média, aí você vai puxar para os times, né, para poder desenvolver aquele trabalho. Mas inicialmente é que essas quadras poliesportivas têm que ser utilizadas. O Abdala pegou aqueles campos de terra que tinha em Gurupi, todos, fez arquibancada e tal, gramou, só que tirou do tamanho do campão de 11. Aí não ficou nem um society, nem um campão de 11. Não existe campeonato para isso. E estão todos abandonados. Então o que você pode fazer com isso? Bota no tamanho de society e faz convênios. Tu tem a escolinha lá, vou te dar para a escolinha, você tem que manter, você vai fazer os treinamentos da escolinha, mas vai dar para a comunidade aí 2-3 horas. Entendeu? E aí você disponibiliza isso aí. Nós temos um curso de educação física em Gurupi. As nossas praças, os nossos colégios, bota o educador físico lá nas praças públicas para ensinar as crianças, para fazer base. A criança vai querer sair. E talento tem, né, Cristiano? Porque tivemos vários jogadores que saíram. Jogadores. Hoje nós tocamos um projeto lá da Associação Esportiva do Castelo que atende 300 e poucas crianças, 380 crianças hoje, gratuitamente. De baixa renda. Baixa renda. Não, qualquer um. Chegou, pode ser rico, pobre, chegou, você treina. E onde fica lá? Hoje nós estamos itinerantes até fazer a nossa sede. Conseguimos um terreno com a prefeitura agora, 30 mil metros. Vamos fazer 3 campos lá. E aí vamos começar... O castelo, você pegou aquele nome antigo... Aquele castelo antigo... Que foi o primeiro, antes do Gurupi. Antes do Gurupi. Nós revitalizamos ele, mudamos a proposta, né? Atende só a categoria de base, que é justamente um projeto social para captar essa criança da rua e colocar no projeto. Você vê que as crianças saem de longe para ir treinar. Você tem muita gente querendo participar. Falta você fomentar. Então você tem vários campos abandonados, você faz os convênios, bota para tocar. Você tem as praças que não tem. E aí você pode fazer N tipo de esporte, né? Vôlei, peteca, quadra de areia, que são espaços menores, mas você tem que disponibilizar isso aí. Iluminar os campos que já tem para funcionar mais à noite. Então você tem muitas ações que você pode começar, né? Os esportes de tatame, fazer convênio com as academias que já tem lá, para levar esse pessoal da baixa renda das escolas municipais para praticar, levar na escola o professor para começar a dar aula ali,
Quem tomou gosto, você leva para a academia. Então, agora, onde buscar recurso, Cristiano, para isso? A prefeitura tem o esporte é a coisa mais barata que uma prefeitura tem. Se você tem coragem de gastar 3, 4, 5, 7 milhões num carnaval, você tem uma secretaria de esporte que passa 3 anos sem orçamento. Aí você fala para a população o que você quer destinar, o que você pretende, o que você imagina para Gurupi. Tá certo que nosso carnaval é tradição. É isso que eu ia dizer. Como é que tira o carnaval de Gurupi? Mas o nosso esporte também é tradição. Então você tem que saber fomentar uma coisa e outra. Né? O nosso carnaval, por exemplo, ele tem que ser repensado. Né? Quem viveu os carnavais de Gurupi, que a cidade parava, né? Os hotéis lotavam. E o empresariado, ele se envolvia mesmo. Se envolvia. Então, os blocos tinham uma pequena ajuda de custo do município, o resto era o empresário. O resto era o empresário. Então, o que aconteceu ao longo dos anos? Virou muito comercial. Hoje a população não vai para o carnaval. Então, nós temos que voltar ao que era o carnaval de Gurupi. Vamos colocar todo mundo no play. Vamos descer. Acaba esse negócio de 5, 6, 7 camarote. Vamos descer todo mundo. Vamos começar a festa mais cedo. Vamos levar o pai de família de novo para a rua, com o filho. Eu lembro de levar meus primos de 8, 10 anos para a rua, porque começava o carnaval 7, 8 horas da noite. Hoje a gente começa um carnaval 1 da manhã. Nenhum pai de família vai para a rua. Na verdade, virou um carnaval de sede, né? De sede, justamente. Vamos mudar. Vamos voltar ao conceito antigo de novo. Vamos trazer a população, a família para dentro da festa, porque nós precisamos fazer a festa para a família. Com certeza. Né? Então, assim... Nós temos que repensar muita coisa em Gurupi. O carnaval é uma delas. A tradição do carnaval, que não consegue se concretizar mais, nós precisamos reativar. Você não traz os jovens mais para o carnaval. Mas você não acha que é difícil demais você convencer o jovem de hoje a voltar àquele formato antigo? Marcel, tudo é difícil. Mas se você não fizer, se você não começar a propor, você tem que ter coisas novas. Não adianta você ficar 30, 40 anos na mesma tradição se ela não se mantém. E aí o dinheiro público que você investe em cima, cadê o resultado? Se você estivesse fomentando a nossa Feira Agro 360, que é feita pelo Diego e pelo Douglas lá, lotou os hotéis. O carnaval não. Então o que você tem que investir agora? Nós temos uma faculdade, que é a universidade, a UNIG, que tem que investir em congressos. Né? Pô, você traz 2, 3 palestrantes de fora com custo... 200, 300 mil reais, traz os caras top da galáxia. Vai vir todo mundo querendo assistir um congresso desse. Vem cara de Goiânia, vem cara de Brasília, vem cara de... Vai todo mundo assistir um congresso. Aí você lota a cidade. Você fomenta a economia, com menos renda. Então é a relação custo-benefício. O que você vai fazer? Você tem que atrair gente para a cidade. Você tem que atrair quem gaste dinheiro. Então você tem que fazer isso como? Através de feiras, de congressos, do carnaval... Mas você tem que repensar. Hoje o carnaval já não atrai. O que eu acho, o grande diferencial do carnaval de antigamente era o diferencial dele mesmo, que eram os pequenos blocos, a questão das famílias que você falou, que nós perdemos isso. Eu falando como gurupiense, né? Gurupi perdeu isso para Dianópolis. Hoje Dianópolis virou referência. Então, o que nós precisamos fazer? Reinventar. Né? Nós temos que olhar para nós mesmos e falar assim, ó, eu não posso continuar nisso aqui, porque isso aqui não está me dando resultado. Só que o Gurupi precisa pensar fora da caixa. Nós precisamos sair um pouquinho do play. Falar assim, ei, o que nós estamos fazendo aqui, nós fomos bons nisso aqui. Hoje nós não somos mais. O que eu tenho que fazer para acompanhar as outras cidades? O Gurupi deixou de ser a terceira maior economia do estado, agora para Porto. Por causa de Luz e Mangue. Por causa de Luz e Mangues e por causa que você deixou de atrair as empresas para... A melhor cidade logisticamente no Tocantins é Gurupi. Né? A leste-oeste chega aqui em Gurupi. Nós temos uma saída na 242, a Transbananal, de atravessar a Ilha do Bananal ali, que todo mundo está desejando e tal. Eu acho muito difícil de acontecer, mas no dia que ela acontecer, e Gurupi tem que fomentar. Gurupi tem que fazer consórcio com quem se beneficiar disso aí e botar capital político em cima disso aí para aquilo de sair. Porque no dia que sair aquilo ali, Gurupi dá outro estouro. Só que nós temos que se preparar. Gurupi precisa se preparar melhor. Gurupi hoje, logisticamente, você tem que passar caminhão dentro da cidade. Como é que nós estamos tendo acidentes em cima de acidentes? O trânsito de Gurupi tá caótico. Você morava lá quando Deus Amar transformou as ruas em mão e contramão? Sim. Tu lembra a confusão que deu aquilo lá? Foi. As ruas eram tudo mão dupla.
Aí o Deus Amar falou assim, não, agora só vai e da outra só volta. Foi. Comerciante Virou uma brigando. bagunça, né? Não, imagina eu que não morava mais lá quando chegava lá, não sabia andar mais. Aí, o que Confusão. acontece? Se não tivesse feito isso há 30 anos atrás, hoje você não andava em Gurupi. E aí as avenidas que não transformaram, né, que não deixaram de ser mão dupla, a 7 é um caos, a 13, um caos para andar. Então nós precisamos pegar um engenheiro de tráfego que bote a mão na cidade e fala assim, ei, vamos consertar isso aqui. E não creia você que vai ser fácil. Porque medida, você vai mexer na comodidade de cada um. O cara está se atrasando para o serviço, está começando a pegar congestionamento, está ruim de ir, está tendo acidente direto, mas se você mexer, você tirou ele da zona de conforto. E ninguém gosta de sair da zona de conforto. Só que quando você sai da zona de conforto, 90% das vezes melhora. Então o trânsito de Gurupi precisa melhorar, precisa mexer. Como é que você mexe? Vamos fazer um estudo. Ó, nós precisamos fazer isso. Nós vamos ter a duplicação lá, só vai ter 3 pontos de passagem de um lado ou de outro da cidade. Né? Vai dificultar cada vez mais. E nós não temos corredores que atravessem a cidade. Nós precisamos fazer esses corredores. A solução seria esses corredores. Você faz um corredor no posto do meio lá embaixo, e aí você vai atravessar. Você saiu de dentro da cidade e você anda no anel. Você faz um mutuca, termina o mutuca, porque o mutuca tá assim, faz um pedaço, não tem. Faz outro pedaço, não tem. Cara, quando o Tadeu abriu aquilo lá, quem abriu foi a GD com os funcionários. Não tinha empresa nenhuma. Ele começou a fazer devagarzinho e fez. Ah, não tem recurso? Vamos fazer devagarzinho, vamos fazer até recurso federal chegar e você faz. O anel viário. Gente, bota as máquinas, abre lá, deixa no chãozão, vamos começando. Conseguir um recurso? Faz. Mas você tem que se mexer e fazer. Não é esse negócio de esperar cair do céu. Ah, não, nós temos que fazer, estamos esperando o recurso. Não. O município tem que se mexer e fazer. Gurupi vai para uma arrecadação de 780 milhões. Tem que sobrar um pouquinho de dinheiro para fazer alguma coisa. Nós tivemos um aumento de tributos altíssimo. O IPTU triplicou, as taxas dobraram, criamos várias taxas diferentes. Pesou. Nós viemos de 2 anos de pandemia aí. O empresariado sentiu, né? A população sentiu. O cara que pagava R$100 está pagando 400. Então, Então, IPTU. IPTU. Aí acrescentou coleta, acrescentou, né, iluminação. Então, se você tem isso tudo cobrando, agora você tem que entregar alguma coisa para a população. Não é possível que você aumentou tanto o orçamento e não consegue entregar nada. Então, o Gurupi precisa dar os primeiros passos. Tem que se mexer mais. Tem que saber cuidar de dinheiro público. O dinheiro público é caro para nós que pagamos. Nós temos que ter alguém que administre melhor esse dinheiro público. Desperdiçá-lo é caro para a população. Cristiano, mas o povo fala muito, os gestores, né? O povo fala muito em burocracia, né? Você entra lá, tem 4 anos. O primeiro ano é de estudo, o segundo de projeto, e quando você vai executar a obra já não dá tempo mais dentro do mandato. Esse é o problema, Marcelo. É muita gente experimentando brincar de administração, e aí brinca com dinheiro nosso. Uma coisa é eu brincar lá na minha empresa com o meu dinheiro. Eu quebrei, o dinheiro é meu, que tem que me virar. Agora, a entrada para administração pública, para aprender a administrar lá dentro, quem paga a conta somos nós, contribuintes. Muita gente fala assim, a experiência do político. Beleza, experiência política, mas a experiência para administrar, quando chega na máquina pública, se você administrar uma empresa pequena, com 10, 15, 20 funcionários, um CNPJ, é fácil. Imagina você administrar agora 3 mil funcionários com 50, 60 CNPJ diferente. Como é que você faz? Sem saber nunca ter tido uma empresa na vida. Como é que faz isso? Aprende lá dentro e aí aprende. O custo é alto. O custo é nosso. Entendi. Agora, Cristiano, uma forma de trazer mais dinheiro para a cidade também não é trazendo mais indústrias? Você tem que trazer indústria. Só que no Gurupi nós temos um problema gravíssimo. Tem 12 anos que não temos uma casa popular em Gurupi. Então, Gurupi, o aluguel é caro. Uma kitnet em Gurupi é R$1.000, R$1.200. Agora, com a duplicação da pista, o engenheiro as empresas querem 3, 4 casas, 5 casas para engenheiro, para isso, para família e tal. E nós não temos em Gurupi. Nós temos que desafogar o sistema habitacional de Gurupi. Só desafoga o sistema habitacional com casa popular. E aí, onde é que eu tenho certeza que você, o gestor, é que ele escolhe onde é que ele pega o dinheiro. Adianta eu pegar 100 milhões e colocar no lugar errado? Se eu tivesse colocado no lugar certo, eu traía gente. Aí uma indústria pode vir e contratar 200 pessoas. Agora a indústria olha e fala assim, lá em Gurupi não tem gente, tá todo mundo com placa de contratos e contratos e contratos.
e a mão de obra não qualifica. É outro problema. Então a gente tem pouca mão de obra, não está qualificada. Nós precisamos qualificar melhor, nós precisamos trazer gente. Então hoje Gurupi, beleza, vou trazer uma indústria lá, 200 funcionários. Não tem. E você fala, não tem mão de obra qualificada. E nem sem qualificar. Porque não tem. O cara não sai das cidades vizinhas, ou não sai de outra cidade, outro estado, para ir trabalhar lá para pagar R$1.000 e poucos de aluguel. Não dá conta. Então, assim, nós precisamos fazer um projeto habitacional primeiro, botar gente na cidade. E aí você começa a fomentar a indústria olha e fala assim: ali tem gente, a faculdade está fazendo curso técnico para colocar gente no mercado de trabalho. Isso aí tem que sair do campo das promessas e partir para a realidade. É porque para o investidor vir tem que ser um combo, né? Tem que ter uma estrutura, né? Não é só chegar e montar a indústria. Agora, uma coisa que eu acho que atrasou muito Araguaína, como você citou Araguaína, era o aeroporto, né? Sim. E Gurupi? Mas, aeroporto em Gurupi, nós temos que ter demanda. Tem que ter gente querendo voar. Eu não tenho escala ainda, porque raramente você compra uma passagem de avião na mesma semana. A de ônibus você faz isso. A de avião você programa a viagem da família, a viagem de negócios. Então são raras compras que são rápidas. O que tem que fazer? Tem que se achar uma empresa aérea e tem que se garantir o mínimo de assentos. Junta-se a Associação Comercial, Secretaria de Indústria e Comércio, FEComércio, FIETO, Governo do Estado, você vai bancar 4 assentos, você vai bancar 5, você 10, e fomenta isso aí. Garantiu aquela quantidade mínima, a empresa vem. A partir da empresa vier, você faz um estudo. Vamos trabalhar aqui 3 meses, 5 meses, com um voo. Quando você conseguir manter isso aí, você fomenta. Agora tem que ter a parceria, você tem que incentivar aquilo ali. Mas você acha que ele atrapalha o não ter esses voos, o investidor que quer vir investir em Gurupi? Atrapalha. Imagina você investir, você fala assim: Araguaína tem voo, Gurupi não tem. As condições são as mesmas? São. Vou para Araguaína. Eu tenho que descer em Gurupi e descer em Palmas e rodar 200 quilômetros? Eu fiz um curso em Minas Gerais, lá em Antão Cabral. Começava o curso sexta-feira, meio-dia, acabava no sábado, 6 horas da tarde. O voo daqui era 2, 3 horas da manhã. Então saía de Gurupi muitas vezes. Porque para você pegar o voo 3, você tem que acordar meia-noite e pouco aqui. Então é melhor você vir direto. Então você vinha direto, pegava o voo, chegava em BH às 7, 8 horas da manhã, rodava até Nova Lima, fazia o curso e tal. Aí esses 200 quilômetros aí, 2 horas e meia de viagem. Aí no final do sábado, pegava o voo de volta no aeroporto lá, chegava aqui 2, 3 da manhã, chegava em Gurupi 4. Se eu desço na minha cidade, eu tenho a comodidade de não ter que viajar, nem para sair de viagem, nem para chegar. Isso aí precisa ser fomentado. Você está meia hora do aeroporto, até menos, né? Então lá em Gurupi nós temos um problema grande com o aeroporto. Nós colocamos a Infraero lá agora. Muita gente que usava o aeroporto deixou de usar pelos custos altos que tem. Teve um empresário lá que fez pista particular já não precisar do aeroporto. Na promessa que nós teríamos voo. O município está pagando para a Infraero. Até agora não deu nada. Qualquer melhoria que tiver no aeroporto, quem tem que fazer é o município. Quer dizer, o município está pagando para a Infraero administrar nada, porque não voa, não tem voo comercial. Nós não temos melhoria, porque a prefeitura tem que fazer a melhoria, e a cidade está parada. Então nós precisamos reinventar modos de a coisa funcionar. O que a Araguaína fez? A Araguaína fomentou. Então vamos fazer a mesma coisa que a Araguaína fez. O que cidades pequenas fizeram? Vamos fazer. Não tem companhia grande, tem companhia média, pequena, um voo menor. Temos que arrumar jeito. Nós temos que pensar fora da caixa. Eu acho que você vislumbra ser uma Gurupi daqui a 15, 20, 30 anos. Só que se você não começar agora, não vai chegar lá. É mais ou menos isso que você... A tua linha de pensamento... Se você não tirar... Gurupi sempre foi uma cidade promissora. Nos anos 90, nós rivalizávamos com a Araguaína. Sim. Araguaína e Gurupi rivalizavam. Começou até na época da criação da capital, né? Já começou por aí. Né? Hoje a Araguaína tem 2,5 vezes mais habitantes que Gurupi. Não se compara mais uma cidade com a outra. Nós tínhamos 40% a mais de população que Porto. Porto está crescendo. Paraíso, do mesmo jeito. E Gurupi está ficando para trás. São números, é estatístico.
Você vai no Distrito Industrial de Paraíso, você vê empresas funcionando. Você acha que o Gurupi hoje ela teria que estar em que lugar? Segundo, terceiro? Ela tinha que estar brigando com a Araguaína. Igual brigava nos anos 90. Por que nós ficamos para trás? Tudo passa pelo poder público. Porque o poder público, ele não faz a cidade crescer, mas ele dá ferramentas, ele dá instrumento, ele dá base para o empresariado fazer o crescimento. É o empresariado que faz o crescimento da cidade. O município dá base. Logística, de infraestrutura, viabilizar esgoto, água. Né? O Gurupi veio disponibilizar esgoto agora, há pouco tempo, recente. Então, assim, são coisas que se você não tiver, não desenvolve a cidade. É básico. Então, nós temos problema de logística hoje, tem que ser resolvido. Né? A nossa faculdade perde alunos, temos que mudar o conceito. Temos que encher ela de novo. E a faculdade está ligada ao município. Está ligado ao município. O município que é o gestor da faculdade. Indica o presidente. Né? E agora vai acabar indicando a reitoria, porque fizeram um processo político lá. Então, você tem que, na faculdade, você tem que deixar a reitoria para os professores, eles que fazem a parte acadêmica, e o município fazer a presidência. Normalmente, nas faculdades federais são um só. Né? Mas hoje em Gurupi não dá para você vislumbrar um só ainda. Nossa faculdade, ela precisa se solidificar mais. Ela tem tempo, só que ela perdeu o mercado. Ela tem que se consolidar no que ela sabe fazer bem, melhorar e inovar. Novos cursos que atendam a região, novos cursos que atendam o que o mercado quer. O mercado, não adianta você fazer um curso de piloto de avião lá e você não teve demanda para isso aí. Entendeu? Então você precisa enxergar o mercado. O que é? A nossa parte é agro, técnico agrícola, curso técnico de 3 anos, 4 anos, né? 2 anos e meio. Você bota o cara no mercado de trabalho e atende a necessidade do mercado. Estoquista, parte de logística, os armazéns estão precisando, as fazendas maiores estão precisando. Nós estamos falando em fazenda aí de 10, 15, 20 mil hectares plantados, que tem um orçamento aí de 200 milhões. Então você precisa de gente capacitada para setor de compras, né, de cotações, isso aí tudo demanda gente qualificada. Estão vindo gente de fora. Porque a gente não consegue qualificar nosso pessoal. Nós precisamos enxergar isso aí e começar a fomentar a nossa base educacional pro mercado de trabalho. Qual que você acha que é o principal gargalo hoje de Gurupi? Se fosse para... Porque você já listou vários problemas aí, mas se fosse o principal. Hoje nós temos um problema de infraestrutura, que eu acho que é logística. Nós precisamos mexer. Acidente demais no trânsito, né? Muita coisa. E aí você tem muito acidente no trânsito, sobrecarrega o sistema de saúde. Sim. Aí você deixou de economizar aqui, gastou demais lá. Aí não sobra dinheiro para nada. Porque você não consegue nem atender a sua demanda de cidade. Então, o trânsito na cidade, uma coisa, né, batente hoje. A Casa Popular precisa sair do papel, né? Precisa bater em recurso federal. Acho que hoje um dos principais problemas é a questão de moradia. Economicamente falando, você precisa baratear para poder trazer mais gente. Mas o que você pensa para moradia, Cristiano? Porque tem vários modelos de moradia, né? Tem uma que eu detesto, aquela que não tem quintal e nem muro. Né? A pessoa constrói uma casa popular de, sei lá, 30 metros quadrados, sem quintal. Normalmente eles fazem um terreno de 250 metros, né? E fazem uma casa pequena. Você tem que começar por aí. Não tem jeito. Porque a base. Aquela é a base que vai tirar o cara que está morando de aluguel, na kitnet, na coisa menor, e vai alocar esse pessoal de novo. Então você consegue que o dinheiro dele, que ele paga o aluguel, ele consiga melhorar de vida, melhora a qualidade de vida, melhora a alimentação, melhora o que ele consegue entregar para os filhos, melhora a educação. Então você faz uma base. Dessa base você começa a construir. Demora. Você não tem nada do dia para a noite. Na vida da gente não é do dia para a noite, né? Quanto tempo você demorou para chegar até aqui? Né? Para fazer um estúdio, para ter um programa, para ter uma agência. Demorou. Né? Então, assim, mas se você não tivesse plantado lá atrás, sim, né? O que acontece? Se você não planta, você não colhe. O pessoal tem uma chacrinha, o cara fala assim, tá plantando jaca? Quem planta não come. Eu já tô comendo jaca. Entendeu? Você tem que plantar para colher. E às vezes você fomenta uma coisa que você não vai vislumbrar nem no seu mandato. Mas você tem que ter um plano que você vai seguir lá na frente. O Gurupi precisa disso, enxergar lá na frente. Mas você precisa plantar agora. Cidades que plantaram lá atrás estão colhendo.
Gurupi não plantou, não está colhendo. E aí a gente ainda está batendo nos mesmos assuntos, né? Tem coisas que é boa você fazer, por exemplo, nós estamos lá num maior projeto de recapeamento da cidade. Beleza, recapeamento não é obra. Você está fazendo manutenção de asfalto, né? Você não pode defender isso como obra. Então gurupiense tem que mudar o conceito. Obra é obra, que você muda a cidade. A última grande obra nossa foi o Parque Mutuca, né? Na gestão lá do Tadeu Gonçalves. Do Tadeu ainda. Tadeu Então, foi eleito sem votos. Sem votos, né? História folclórica de Gurupi. Demais, né? João Cruz e sua turma. Então, Pois assim, Gurupi precisa mudar de patamar. É obra que a gente vai fazer? É obra que vai fazer infraestrutura e vai mudar a cara da cidade. Igual mudou Araguaína, não mudou quando fez aquela Via Lago? Eu fui lá quando conheci a Via Lago agora, uns 2, 3 anos atrás, eu assustei. Falei, rapaz, isso aqui era um pântano, né? Era a parte feia de Araguaína que ninguém queria. Pô, você foi lá e fez uma obra que mudou a cara da cidade. E valoriza, né? Valoriza a cidade inteira, não só aquela área. Cidade, abriram loteamentos depois para frente da Via Lago. À noite você vai lá, você tem lazer, né? Você tem entretenimento, as famílias vão para lá. Menino brinca de skate, brinca de patins, brinca de bicicleta, brinca de bola. Você criou uma área de lazer. Você trouxe o público para sair de casa e conviver em sociedade. Coisa que Gurupi hoje não tem. Nós temos só o Parque Mutuca e só faz caminhada praticamente. Você não desenvolve o lazer. Então você precisa mudar. Ó, o nosso Centro Olímpico não tem acessibilidade. As calçadas de Gurupi, você mandou todo mundo botar aqueles negocinhos no chão, só que um degrau tá aqui e outro tá ali. O cadeirante não anda. Então, você tem que fazer um projeto com começo, meio e fim que atenda a finalidade. Não adianta você só fazer um projeto e falar, não, bota isso aí que você está sinalizando. Não resolveu nada. Então, nós precisamos fazer projetos que tenham começo, meio e fim e atinjam o resultado. É para ter acessibilidade? A calçada tem que ser lisa daqui até lá. Ah, não tem jeito, vamos quebrar e fazer de novo. Faz 100 metros aqui, depois você faz mais 100 ali. Quando você acordou, você fez a cidade inteira. Padronizou. Mudou a cara. Isso não se constrói do dia para a noite. Não se constrói nada de mudança radical no município, de mudar a cara, de fazer isso do dia para a noite. Você tem que mudar devagar, mas as mudanças precisam acontecer. No primeiro ano de mandato, no segundo ano de mandato, no terceiro ano de mandato, no quarto ano de mandato. É assim que funciona. Quando você bota lá esse negócio de ficar um ano experimentando lá para... Ah, tem que conhecer isso aqui. Não, tem que conhecer não. Se o portal da transparência fosse abastecido, quem entra já estava sabendo. Só que às vezes é uma caixa de Pandora. Muitas das informações não aparecem. Na verdade, esses né, nunca funcionou. Mas deixa eu só pegar o gancho dele, Renato. Você estava falando citou aí que os últimos prefeitos são políticos de carreira, né? Se você pegar lá atrás, Laurez, a Josi, se quiser voltar um pouco mais de João Cruz, aquela tudo, e você falou que acredita muito no alguém vindo do setor empresarial. Mas como convencer o eleitor disso, Cristiano? Eu sei que você já falou que alguma coisa que mostrar que você sabe administrar, suas empresas são de sucesso, mas o eleitor ele não está preparado para esse discurso, né? Como convencê-lo de que você é o melhor para Gurupi? Marcelo, eu acho que eu não preciso convencer ninguém. Ele está sentindo isso na pele. Mas já? Já. Quando ele vai para um posto de saúde e não consegue ser atendido, quando ele vai no OPS e não tem médico, quando ele vai na UPA e está lotado, né? Quando ele quer um esporte e não tem. Tudo isso ele está sentindo na pele. Quando ele vai no trânsito e o trânsito está caótico, acidente em cima de acidente, mal sinalizado, ele está sentindo isso na pele. Então, o eleitor hoje ele vai poder falar assim, rapaz, vamos experimentar alguma coisa que pode ser diferente e melhor. Vamos colocar alguém que saiba mexer com a administração, que já tem uma coisa mostrada, um trabalho mostrado na iniciativa privada e que dá resultado. Que você colocar na iniciativa privada alguma coisa é muito mais difícil. O público é burocrático quando você não tem gente capaz, equipe que saiba trabalhar, que demanda muito. Em Gurupi hoje nós temos vários secretários de fora da cidade. Secretários que não conhecem a cidade. Você pretende mudar o secretariado?
Qual é a sua ideia, né, em relação ao secretariado? O secretariado, primeiro, ele tem que ser de Gurupi, no mínimo. E técnico. Né? Por quê? Por que técnico? Porque você vai administrar uma pasta. Você vai administrar uma minicidade ali, um CNPJ, né? Que cuida da educação, cuida da saúde, cuida da cultura, cuida do esporte. Você tem que ter uma capacidade mostrada, técnica. Ó, eu entendo disso aqui, eu sou médico, sou formado em Sistema Único de Saúde, fiz curso, sou pós-graduado nisso aqui. O cara entende. Né? Entende de gente para colocar lá. Mas o técnico não é político, Cristiano. E como é que, para manter o capital político em 4 anos trabalhando só com técnico? Eu acho que nós precisamos entregar resultado, Marcelo. Capital político se cria quando você entrega resultado para a população. Hoje você não entrega nem o político e nem o resultado. Então, não entrega nada. Então, assim, política é bom, né? Eu tô adorando entrar na política, eu tô achando o máximo esse meio. Só que nós temos que ter administrações mais sérias. O resultado precisa aparecer para a população. Eu não posso chegar no último ano de mandato, fazer um monte de obra e falar que meu mandato foi ótimo. E aí bota a culpa nos outros, porque eu não fiz isso naquele tempo, não fiz isso antes, não fiz isso aquilo, porque demorou, não. A população não tem culpa disso, não. A população tem que ter resultado na porta dela. Quando você não entrega resultado, você está como do jeito que está hoje lá em Gurupi. Várias áreas precisando de manutenção, várias áreas precisando de ações, e nós precisamos construir de novo. Secretários que funcionem, que sejam técnicos, se importem com a cidade, que morem lá, que não vai acabar o mandato e vão embora, porque lá eles vão sentir, vão ter que sair na rua depois. E vou olhar para o público e falar assim, eu não fiz o esporte que você precisava, eu não fiz a parte cultural que você queria, eu não te atendi na UBS quando você estava precisando. Agora, quando o cara é de fora, ele pega a mala no outro dia e tchau. E é a cidade que fica para trás. Cristiano, Verdade. Nessa tua caminhada aí na campanha, assim, quando você sai na rua, o que o povo mais pede, mais reclama? Ele olha para mim e enxerga, quando brilha os olhos e fala assim, até que enfim alguém novo. Gurupi está sempre com os mesmos nomes, da mesma política, dos mesmos grupos. Quando enxergam na minha pessoa, uma pessoa nova na política, nova dos desafios, que está entrando agora nesse mundo, ele olha para mim e fala assim, esse aqui pode me entregar um resultado novo. Esse aí talvez me entregue o que os outros prometem. Que já chegaram para você tem que prometer isso. Não prometo nada. Prometo muito trabalho, muita dedicação e entregar resultado. Coisa que eu sei fazer e muito bem. Em todo lugar que eu andei, seja ele na vida, no esporte, na educação que eu participei, nas minhas empresas, sempre entreguei resultado. Porque você tem que se dedicar e entregar. Isso aí você precisa fazer. Então isso eu vou fazer. Prometer fazer isso. Nós vamos fazer as coisas funcionar primeiro. Primeiro vamos fazer a saúde funcionar, a educação funcionar, vamos mexer onde a gente der para mexer, e aí depois nós vamos fazer as mudanças. Aí nós vamos investir no que tem que fazer. Mas primeiro tem que fazer a coisa andar. Sincronizar as coisas. Vamos planejar isso aqui para fazer agora, mês que vem, no outro mês. Porque você não faz nada do dia para a noite. Então você pode planejar isso aí. Cristiano, a gente sabe que o agro, onde ele chega, ele transforma, né? A gente tem vários exemplos no Tocantins mesmo. O que você pensa para o agro lá na região de Gurupi? O agro na região, o município de Gurupi é muito pequeno, né? E as poucas estradas que nós temos, a cobrança do agro falou assim, na parte rural minha, você pelo menos arruma a estrada quando eu tiver que tirar os alimentos. Quer dizer, nós temos pouca estrada e o pouco que tem o cara ainda sofre com atoleiro. E aí você só arruma as estradas na época da chuva. Falta de planejamento. Você tem que estar arrumando estrada agora. Porque o período chuvoso todo mundo sabe com um ano de antecedência. Entendeu? Então, pelo menos. Vai ter chuva lá em setembro, outubro. Nós temos que começar a arrumar as estradas em junho, julho. Né? Tá tudo seco. Vamos cascalhar, vamos ovalar, vamos colocar tudo nos pontos dos is. E aí você deixa as estradas prontas. Aí você vai fazer na época da chuva, não dá certo. Planejamento de administração. Aí na época da chuva você gasta 2 vezes o valor. Porque você vai fazer, vai desmanchar, vai fazer, vai desmanchar, tem que colocar a máquina à disposição. Faz o serviço bem feito na seca. Quando chega na chuva, está resolvido o problema. Mas você só faz isso se tiver uma pessoa competente, um secretário que entenda, né? Alguém com disposição de resolver o problema dos caras. Porque agricultor, o que ele quer? Ele quer que você dê condições de ele tirar a safra dele de lá.
A via pública, ele paga imposto para que lá está funcionando. Não tem. Então você pode, pelo menos, fazer a parte logística da cidade funcionar. Já seria de grande valia. Cristiano, eu queria falar sobre o transporte público, né? Como é que você vê o transporte público lá em Gurupi? Hoje nós temos um número excessivo de motos, porque justamente o serviço público não funciona. Então o cara não tem condições, o primeiro veículo da família é qualquer, uma moto. E aí nós temos um número excessivo de acidentes. Nós precisamos melhorar nosso trânsito. Como é que melhora nosso trânsito? Você faz o transporte público funcionar. Mas como é que ele tem que funcionar? Hoje nós estamos com transporte gratuito, depois de 5 anos sem transporte público. Poucas linhas, poucos ônibus, poucos horários. Então o cara não consegue trabalhar no serviço público e voltar para casa no serviço público. Nós precisamos aumentar essa demanda para tirar um pouco desse pessoal que usa a moto própria, o carro próprio, você dar uma desafogada. Nós estamos lá hoje com esse transporte público gratuito e quando ele for começar a ser cobrado, a tarifa vai ser 5,30 e alguma coisa. 35, 5,40. Vai ser mais cara que Palmas, por exemplo. Então nós precisamos enxergar uma viabilidade para isso aí. Temos que aumentar a quantidade de ônibus, colocar linhas que atendam ao trabalhador, porque a maior demanda é essa, ao estudante, ao trabalhador. Depois, você tem que viabilizar. Vai precisar de subsídio? Não sei. Ninguém conhece os números direito. Se vai precisar de subsídio, a prefeitura tem que entrar. Porque se ela subsidiar ali, ela economiza lá no hospital. Tem que olhar o macro, né? Você tem que analisar, aprender a fazer a conta. Né? Não adianta você olhar só um lado. Não, eu estou gastando aqui. Às vezes você está investindo aqui para economizar aqui. Sim. Então, isso aí você precisa fazer conta. O gestor tem que entender isso. Às vezes você investe numa coisa para economizar a outra. Essas coisas precisam ser entendidas. Às vezes não é despesa. Às vezes é investimento. Né? Se você tem pessoas na UPA toda hora acidentadas, né? Se você tem 2, 3, 5, 10 acidentes por dia, isso sobrecarrega seu sistema de saúde. É prejuízo para os empresários, porque o cara machuca, não vai trabalhar, fica de atestado. Então tem vários itens no meio que você tem que aprender a analisar a conta. Mas você só vai fazer isso se tiver uma administração responsável que saiba analisar. Técnicos que entendam do processo. Eu queria saber também agora a questão da educação, né? O que você pensa na área de educação? A educação gurupiense, os colégios em Gurupi, foram todos equipados nas gestões anteriores, né? Foram reformados, equipados. Hoje não está uma maravilha? Os prédios funcionam, pelo menos. O que a gente precisa melhorar no ensino de Gurupi? Capacitar melhor os nossos professores. Nós não temos hoje acompanhamentos para pessoas, para crianças especiais, né? Inclusive as associações estão entrando com ações contra o município colocar acompanhantes na sala de aula. Então nós precisamos treinar os professores, né? Capacitar os professores para poder atender essas demandas. Quando você capacita, você melhora a qualificação e melhora o salário. Você tem que pagar melhor o professor. Assim como saúde, são duas áreas que você tem que valorizar, tem que treinar, tem que capacitar, porque eles têm que dar um resultado para a população. Quando você não capacita, larga o seu professor pagando mal, o que você vai ter de retorno? E aí o professor de carreira, que é concursado no município, vê aquele professor sendo contratado que às vezes não tem qualificação porque foi uma indicação política. Então nós precisamos qualificar melhor o nosso professor, concursar, fazer concurso de professor, porque só assim você melhora o nível dos professores seu. E aí capacitar cada vez mais. E aí melhora o salário. Aí você atrai gente. Hoje nós estamos perdendo gente para Palmas, que paga um salário muito melhor. Gurupi é a pior cidade que paga na região sul salários. Então como é que você atrai gente para trabalhar na sua empresa se você paga mal? Se você não motiva, se o cara que não participou de um concurso chega lá e ganha às vezes mais que você. Nós precisamos pensar direito. Você quer ter uma equipe com você? Como é que você tem uma equipe com você? Valorizando ela, treinando, capacitando, pagando bem. E aí você melhora o seu trabalho prestado. Aí você melhora a escola. O cara me contou um diálogo que tiveram lá, que queriam colocar uma outra língua, uma terceira língua na
nas escolas. Diz que o secretário de educação virou e falou assim: nós não conseguimos nem ensinar o português, como é que nós vamos ensinar outra língua? Então, quando você ouve isso de um secretário, como é que você imagina que está a sua educação no município? Então, assim, eu ouvi alguns docentes e a palavra que eu mais ouvi foi assim: assustador. É estarrecedor. Então, nós temos que repensar, porque a nossa base escolar é o que constrói o nosso futuro. Se nós não melhorarmos a nossa educação, e aí você faz uma inclusão social, porque muitos meninos vão para o colégio para comer. Sim. Entendeu? É verdade. E aí, quem está lá, né, ele só vem aqui para isso. Então, nós temos que mudar esse pensamento. Nós temos que pegar crianças e transformarmos em cidadãos dentro da escola, através da educação, através do esporte, através da inclusão social. Você falou uma coisa muito importante, né? Que é a capacitação do professor, né? Que se o professor não for capacitado... Mas você não Não é. consegue... não é nem só no professor. Isso acontece em todas as áreas. O cara que é mecânico na oficina é assim, o médico é assim. Por que o professor a gente não capacita ele de verdade? Para ele entrar na sala de aula... E com o peito remunerar estufado de verdade também, né? Com o peito estufado e falar assim: eu vou dar aula hoje para formar pessoas melhores. Porque você vê hoje os professores estão desmotivados, estão cansados. É estressante o sistema que está hoje. Porque largou-se para a escola fazer tudo. O pai e a mãe têm que trabalhar, então a escola tem que fazer tudo. Então o que acontece? A educação que nós, na nossa época, nós recebíamos do pai e da mãe, hoje é largada todo para o professor. Temos que trazer os pais para dentro do colégio, colocar os pais nesse processo de educação do filho. Educação vem de casa, o ensino vem na escola. Mas como é que você faz se a comunidade está longe? Você tem que trazer a comunidade para dentro. Aí a parte da inclusão social, é a parte do esporte que você interage com as famílias. Você pode fazer gincanas no colégio, no centro comunitário, interagir com as igrejas, entendeu? Botar esse pessoal junto. Aí quando você faz isso, você interage, o cara começa a viver numa comunidade. Quando você cria a comunidade, você cria uma coisa melhor. Você falou de educação e acaba também entrando nesse assunto a questão das creches, né? Como que funciona hoje em Gurupi? O que você pensa para essa área? Rapaz, eu fiz uma declaração que eu ia fazer a creche funcionar até meia-noite lá. O que deu de bafafá, professor achando, os professores vão morrer de trabalhar. Então eu estou matando meus frentistas, que eu tenho um posto 24 horas, então eu devo estar botando todo mundo no chicote lá. São turnos, né? Nossas creches hoje, lá em Gurupi, temos 3 creches só. É pouco para a demanda de Gurupi. Gurupi precisa construir mais creches, demandar mais. Funciona só até 4h40 da tarde. Então quem trabalha até 6 horas tem que sair antes do horário para poder pegar a menina em escola. E aí inviabiliza muita gente a trabalhar. Então às vezes você tem um mercado de trabalho lá em Gurupi mesmo e a creche está tirando essa vendedora, uma cozinheira, uma prestadora de serviço que não consegue sair por causa da criança, por causa do filho, não tem com quem deixar. Ou às vezes tem que pegar 4 e pouco, deixar na casa de alguém para depois do serviço ir lá pegar. Então você estende o horário, que daí você vai atender todo mundo. De manhã, de tarde e de noite. A pessoa que quer estudar, às vezes não consegue viabilizar um estudo. Quer trabalhar num trabalho noturno, né? Que tem bares, restaurantes, vendas. Você não consegue às vezes trabalhar porque não tem horário noturno disponível para a creche. Então nós temos que ampliar o serviço. Eu ouvi muito, vai deixar o menino o dia inteiro na creche. Não, gente. São turnos. Quero saber se você está trabalhando. Temos que acompanhamento. A parte social do município precisa fazer esse acompanhamento. A criança está na creche, o pai trabalha, a mãe trabalha. Como é que é isso aí? Não é assim aleatório. Não é uma coisa, não, vou deixar o menino lá e a creche que se vire para criar. Não é assim, né, gente? Vamos botar um pouco de juízo nas nossas próprias cabeças. Quer trabalhar à noite, tem emprego, a creche vai estar disponível para a criança ficar lá à noite. Então, quer estudar, está matriculado no curso, vai ter um acompanhamento. O acompanhamento psicossocial precisa acontecer nas creches. Porque aquela criança que está ali precisa ser bem atendida. Para nós desenvolvermos crianças que cresçam sem traumas, se desenvolvam. A mãe podendo trabalhar, coloca mais recursos dentro de casa. Então são vários pontos positivos com ampliação de horário, contratação de gente, colocando para trabalhar no lugar certo. Cristiano, eu vou fazer a pergunta que é a seguinte.
no começo você falou que seu pai é o Pisoni, né? Que todo mundo conhece em Gurupi. E você falou que você é casado há 27 anos. Nessa campanha, nessa pré-candidatura, você tem apoio do seu pai, da sua esposa? Como que eles encararam isso? Quando eu falei pro meu pai, ele falou assim, tu tem certeza? É nesse cenário mesmo? Porque nós tínhamos 2 candidatos consolidados. Porque né? o Itelvini já foi candidato também. Já foi candidato a deputado. Deputado. Ficou de suplente, inclusive, na época, e depois ele entrou no pleito e depois ele não quis mais. O cenário em Gurupi estava desenhado para 2 candidatos. Novamente, 2 candidatos que basicamente eram do mesmo grupo, né? Secretários indicados aqui, gente no gabinete lá. Aí agora os 2 grupos separam e tem 2 candidatos. Tá na hora de nós botar um pouquinho de pimenta nesse negócio. Como eu tô falando pros meninos, eu tô tacando fogo no parquinho e tô saindo correndo. Que é para botar uma coisa diferente no processo. Então, o que é uma pessoa diferente? Quem nunca participou da política, que vem de um ramo diferente, com uma proposta diferente. Se a população vai entender ou não, nós só vamos entender na hora que acabar, dia 6 de outubro, acabou a apuração. É ali que nós vamos entender. Antes disso aí, é só se. Se isso, se aquilo lá. Nós só vamos entender se a população de Gurupi quer mudar mesmo de verdade, dia 6 de outubro, depois da apuração. É ali. Então ele falou para mim, tu tem certeza que é nesse cenário? Então, aí mostrei para ele por que eu enxergava esse cenário. Ele falou assim, não, tá bom, tá certo. Depois foi convencer a mulher. Nossa vida tá tão tranquila, tá tão sossegada. Você quer entrar nisso aí para quê? Para nos ajudar a fazer uma mudança em Gurupi. Eu acredito muito na parte social do empresário. Eu ajudo algumas entidades, sempre ajudei, sempre fui parceiro. E está na hora de nós enxergarmos, nós que somos no empresariado, enxergar a política de forma diferente. Como um trabalho social que a gente precisa desenvolver. Nós, empresários, entrar na política para administrar, para entregar resultado, para melhorar a gestão pública. Né? Nós temos alguns exemplos no Brasil que são categóricos. O Zema lá em Minas é o melhor deles. Eu ouvi isso dele numa palestra, quando eu fui fazer o curso lá, ele deu uma palestra. Ele falou assim, nós empresários temos responsabilidade social. Ele falou assim, eu sou mineiro, gosto de Minas. Eu vou botar no meu nome porque eu quero mudar meu estado. Meu estado está quebrado. Administrações em cima de administrações que deram prejuízo a Minas. Está na hora do mineiro enxergar uma coisa diferente. E enxergou. E eu tenho certeza que quando você pergunta para Minas se Zema é bom ou ruim, foi aprovado que ele ganhou no primeiro turno na eleição na reeleição dele. Reeleição. Então, assim, quando você entrega resultado que a população vê a coisa acontecer, aí ele olha para o empresário de forma diferente. Já tem exemplos no Brasil. Já tem exemplos em cidades. Está na hora de nós fazer isso lá em Gurupi também. Cristiano, a gente está indo para o encerramento aqui. Eu queria que você fizesse uma palavra para o teu eleitor aqui que você gostaria de falar para eles. Eu quero falar para o eleitor gurupiense que ele vai ter uma nova opção para votar esse ano. Uma pessoa nova, destemida, corajosa, que não vai ter medo de entregar resultado, não vai ter medo de trabalhar. Não vou conseguir agradar todo mundo. Isso não se faz. Quando você agrada todo mundo, você acaba fazendo uma coisa que não é boa para todo mundo. Nós precisamos fazer o melhor para o bem comum. Como é que você faz o melhor para o bem comum? Administrando para a população em geral. Hoje você administra talvez para esse ou para aquele. Isso tem que acabar. Nós precisamos fazer o melhor por Gurupi. Fazer uma Gurupi para gurupiense de novo. Uma cidade que more lá se orgulhe de bater no peito, igual nós se orgulhamos há muito tempo. Não tinha cidade no Tocantins que quando o cara fala, eu sou de tal cidade. Eu sou de Gurupi. O cara fala, capital da amizade. Capital da amizade. Lá é diferente. Lá o processo roda diferente. Então nós perdemos um pouco dessa magia. Está na hora de nós conquistarmos de novo a vontade de bater no peito e falar assim, eu sou gurupiense. Eu tenho orgulho da minha faculdade, eu tenho orgulho do meu carnaval, eu tenho orgulho da minha cidade. Está na hora de nós voltarmos isso de novo. Está na hora de nós colocarmos o coração de novo para bater como se fosse gurupiense. Eu sou daqui, eu não nasci em Gurupi, mas eu sou muito mais gurupiense do que muita gente que nasceu lá. Tá muito mais tempo no Gurupi do que... Tanto que você achou que eu fosse gurupiense. Gurupiense. E aí, a gente já está caminhando para o fim, Cristiano. Nós estamos na pré-campanha ainda. E você falou que você tem a preferência pelo secretariado técnico.
Você já tem os nomes já definidos na sua cabeça? Não tem nada. Isso aí nós estamos construindo. Estamos construindo plano de governo, estamos debatendo com muita gente boa. Né? O seu Jaime Xavier, você deve lembrar dele. Lembro. O seu Jaime esteve lá no escritório e aí, conversando com ele, falei, Jaime, eu estou sendo pré-candidato a prefeito. Não faz isso, meu filho. O filho dele vai ser candidato lá em Maragogi. Né? Uhum. E aí, o meu Jaime da cerâmica. O filho dele vai ser pré-candidato a prefeito lá em Maragogi. Aí ele falou assim, meu menino quer ser candidato lá em Maragogi, tô tirando isso da cabeça dele. Eu falei, não, seu Jaime, eu quero por causa disso e disso, eu acho que o grupo precisa. Eu me espelhei em você, no Lúcio, no seu Emerson, pessoas que são visionárias, que construíram um Gurupi, que foram diferenciais, empresários diferentes, fizeram história em Gurupi. Me inspirei em vocês justamente para a gente poder entrar nesse processo para fazer a mudança. Você não faz a mudança do dia para a noite com gente que pensa a mesma coisa. Tem que ser gente diferente, que vislumbre coisas diferentes. Nós precisamos fazer isso. Mas ele ficou 1 hora no meu escritório tentando me convencer e foi embora. De noite ele mandou uma mensagem para mim. Olha, eu vi que eu não consegui convencer você. Então, por que você precisar, eu estou aqui. Você é parceiro, sei que você é uma pessoa íntegra, honesta, que pensa mais para o bem comum. E ele me deu um conselho. Se cerque de pessoas boas na sua campanha. Porque quando você estiver na prefeitura, você vai ter pessoas boas. O recado é o seguinte. Se você se aliar a qualquer um na pré-campanha ou na campanha, você vai ter compromissos caros demais para pagar na prefeitura. Isso custa caro. Custa, às vezes, integridade. Às vezes custa o seu mandato. Às vezes custa o dinheiro público. Então nós precisamos pensar melhor nisso. Às vezes, estar sozinho no meio político não é tão ruim. Porque depende da associação. Nós precisamos fazer uma associação com o povo. Quem coloca e tira gestor é o voto do povo. Não é esse ou aquele. Ah, não, tem o apoio do fulano, do Beltrano. Quem vota lá é o eleitor. E cada um, todo voto vale um. Então, se é rico, se é pobre, se tem influência, não tem. Tem todo o mesmo voto peso. É o mesmo peso. Então, a população gurupiense vai colocar na urna esse ano um voto mais consciente. Eu estou trazendo para o debate público que agora vão debater. Muitas campanhas viravam acusação e defesa só porque é um contra o outro. Agora não. Vamos ter que debater ideias. Né? Quem já tem mandato tem que mostrar ações. Eu tenho que mostrar plano de governo, o que eu pretendo fazer. E não é esse plano de governo que o pessoal faz bonitinho, não. Assumiu, vai lá e joga no lixo. Não segue nada. Se você pegar os planos de governo dos prefeitos e você comparar com o que ele fez, com o que ele prometeu, você vai ver que não segue nada. É melhor você prometer, eu vou fazer o básico aqui, vou fazer o seguro, eu vou te entregar isso aqui. É muito melhor do que você prometer um monte de coisa, roda gigante, parque, isso e aquilo, não entregar nada. É muito melhor você ser honesto com a população, porque eu preciso andar em Gurupi depois. Eu quero continuar sendo gurupiense. Quero continuar indo para o mercado, indo para o restaurante, batendo minha bola. Para mim fazer isso, eu tenho que ter coragem de entregar. Porque se eu não entregar, depois eu não consigo nem sair na rua. Eu não pretendo deixar de sair na rua em Gurupi. Prefiro continuar curtindo minha igreja, meu barzinho, passeando com a minha família, pulando meu carnaval. Eu pretendo continuar. E se eu pretendo continuar, eu tenho que entregar resultado para a população. É isso aí, Cristiano. Então, obrigado aí, te agradecer e desejar boa sorte para você nessa caminhada aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Renato. Prazer em ter vindo aqui. E a hora que vocês quiserem, meu nome é pronto. Né? Eu não sou muito de falar, mas estou aprendendo a falar um pouquinho. Não, imagina, falou muito bem. A gente agradece aqui a sua vinda aqui no Vai de Boa Podcast, Conversa Política. E o espaço está aberto aqui para quando você quiser vir novamente. Vamos voltar a debater mais próximo, vamos conversar. Tragam os outros pré-candidatos, para que eles também exponham as ideias, conversem. Nós temos, quanto mais informação a gente tiver para o eleitor esse ano, vai ser melhor. O eleitor vai poder votar mais consciente. Isso a gente precisa incentivar o eleitor a conhecer o candidato de verdade, porque às vezes o cara olha e fala assim, eu não achei que ele era assim. Agora nós temos muitas mídias que podem ser desenvolvidas, várias entrevistas. Então, às vezes, o cara passava desapercebido num debate, né? E o eleitor votava. Agora não, tem tempo, tem entrevistas.
Então, assim, um mau candidato, ele vai acabar sendo desmascarado no meio do processo. Não, Isso aí vai acontecer. E o Vai de Boa Podcast Conversa Política é exatamente isso. É um espaço democrático, justamente para poder ouvir todas as propostas, as ideias, né, a tua forma de pensar, como você quer atuar. Então, a gente agradece a tua presença aqui, Cristiano. Obrigado. Uma boa noite aí a todos que estejam ouvindo. E bola para frente. Vamos lá que nós temos uma pré-candidatura que tem que gastar muita sola de sapato ainda. A caminhada é longa. É longa. É isso aí, né, Renato? Beleza. Então, Vai de Boa Podcast Conversa Política fica por aqui. E até a próxima, pessoal. A gente espera vocês de novo aí no ar. É isso. Valeu, gente. Um abraço. Ah.